Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos por iniciar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós que estamos no primeiro trimestre do ano de 2025 e estamos estudando Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos sob o comentário do reverendo pastor Ezequias Soares e veremos hoje a lição de número 5, que será aplicada na manhã do dia 2 de fevereiro de 2025. Venha conosco para esse tema, com o tema Jesus é Deus. E antes de nós adentrarmos na leitura e nos comentários da lição, gostaria de pedir a você que, por gentileza, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos canais da Assembleia de Deus Floresta e compartilhe, deixe o seu comentário, diga a cidade, a igreja de onde você está nos assistindo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e nos ajude a espalhar as boas novas da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 5, Jesus é Deus. Texto áureo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Leitura bíblica em classe pode ser encontrada no Evangelho de João, do versículo 1 ao 4 e dos versículos 9 ao 14. Evangelho de João, capítulo número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de... Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós recebemos nesta ocasião o evangelista irmão João Vitor, nosso amigo, nosso companheiro, serve a Deus no Ministério Tabernáculo, sob o pastoreio do pastor Edmar, também um amigo. O evangelista irmão João Vitor, um dos melhores pregadores e ensinadores que temos aqui na região do Caparaó Capixaba e no leste mineiro. Meu querido, seja muito bem-vindo. Pode deixar a sua saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, cooperando nesta presente lição de número 5, falando de um tema tão fundamental que é a respeito da divindade de Jesus. Gostaria também de saudar os meus queridos amigos aqui, na pessoa do Dr. Jadson Barbosa. É uma alegria poder estar convosco, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Na pessoa do evangelista Rafael Cavalcante, que também é um amigo. Louvo a Deus por estar aqui junto convosco nesta presente ocasião. E gostaria já de enfatizar a nível de introdução que a divindade de Cristo ela é revelada em toda a Escritura. Nós vemos que, a exemplo dos escritos do profeta Isaías 7,14, ele é mencionado como Emanuel, o Deus conosco. Isaías 9,6, ele é mencionado como Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. João não apresenta um novo conceito de Deus, mas ele apresenta agora de uma forma mais explícita e clara uma revelação acerca do Verbo, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelista irmão Rafael. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. A lição de hoje, ela tem o objetivo de enfatizar a divindade do Senhor Jesus. Na nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 1, João vai destacar logo no prólogo do seu evangelho vários aspectos da divindade de Cristo. Por que ele é Deus? Ele é Deus porque ele estava no princípio, ele é Deus porque ele estava com Deus, ele é Deus porque o texto diz claramente que ele era Deus e nós sabemos que ele é e sempre será Deus. Ele é Deus porque ele é o Criador, tudo foi feito por ele. Ele é Deus porque ele é a luz, ele é a vida. Ele nos dá o poder de sermos filhos de Deus se assim nós crermos no seu nome. Ele é Deus porque ele tem glória, ele é Deus porque ele é cheio de graça e de verdade. Ele é chamado de palavra ou verbo de Deus, no grego logos, porque ele é a expressão máxima, exata e perfeita de quem Deus é, Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, o comentarista, ao introduzir a lição de agora,
traz-nos a informação preciosa de que João estava inserido na composição do contexto histórico, judaico, político e religioso. Portanto, João, antes de ter o seu encontro com Jesus, era um praticante do judaísmo. E, por conseguinte, ele tinha como declaração de fé o Shema de Deuteronômio 6, capítulo 4 a 9, ou seja, o nosso Deus é único, ou o único Deus. Portanto, imbuído desta compreensão e dessa visão religiosa que precedeu o seu contato com Cristo, João não apresenta no prefácio do seu evangelho um novo Deus diferente daquele contido no Shema. Muito pelo contrário, João apresenta Jesus Cristo como Deus que compõe a inteligência da Trindade. E ele irá dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E se não bastasse estar com Deus, o Verbo era Deus. Então nós veremos, meus amados irmãos, que a expressão verbo aqui nada mais é do que a manifestação plena do que Deus é, do que Deus pode ser e do que Deus é em essência. Portanto, trataremos e faremos um estudo historiográfico daquilo e da compreensão exegética histórica apostólica dos santos apóstolos do seu tempo e trazendo para os nossos dias quão é importante entendermos que ele, o Senhor, Jesus de Nazaré, é Deus e merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Ponto número 1. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, meu amigo evangelista João Vitor. Meus irmãos, um fato, uma doutrina elementar e fundamental da nossa fé é a respeito da divindade de Jesus. Nós vemos isso de forma clara em toda a Bíblia, conforme já mencionei, e destacada de forma muito explícita também nas páginas do Novo Testamento. Lembrando aos irmãos que o contexto que o apóstolo João escreve o seu evangelho é um contexto em que uma classe denominada agnosticismo dizia que a matéria é má e o espírito é bom, e dentro deste contexto eles não acreditavam que Jesus, que Deus poderia ter se tornado carne, se tornado homem e habitado entre nós. E João vai escrever o seu evangelho com base, então, em provar a divindade de Cristo, em destacar a divindade de Jesus. E nós vemos isso de forma muito expressa, que o Verbo era Deus, ou seja, Jesus, ele é Deus. Vemos também o segundo fator, que o próprio Tomé, em João 20, 28, nem mesmo Tomé ousou duvidar da divindade de Jesus, mas expressou de forma muito clara diante dele, Senhor meu e Deus meu. E vemos também os escritos do apóstolo Paulo, os textos mencionados no presente tópico que será lido pelos irmãos, e também os textos mencionados a respeito dos escritos do apóstolo Pedro, dos escritos do apóstolo João, conforme já mencionamos, e não há sombra de dúvidas que Jesus, ele é Deus. E João prova isso de forma muito clara, que Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Então, Jesus é Deus. Digníssimo Rafael, Jesus é Deus. Meus queridos, faço questão de mencionar aqui a alegria que é ter o meu amigo, evangelista João Vitor, cooperando conosco. Nesse ponto, são muitas as referências bíblicas que atestam a divindade do Senhor Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses 2, verso 6, que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou a si mesmo e tornou-se semelhante aos homens. Entenda uma coisa, o homem Adão pecou porque quis ser como Deus. Deus, para resolver o problema do pecado, se tornou homem em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não caiu, Jesus Cristo, ele desceu. Existe uma diferença entre cair e descer. Uma coisa é você cair da escada, outra coisa diferente é você descer da escada. Essa é a diferença entre Jesus e o diabo. O diabo caiu, e ele caiu por 3 motivos: por causa do seu orgulho, da sua inveja e da sua rebelião. Mas no caso de Cristo, ele desceu do céu com 3 objetivos: para seu caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. O diabo caiu para nunca mais voltar. Jesus Cristo desceu, fez a obra da salvação e subiu. E agora ele tem um nome, que é sobre todo nome. E um dia todo joelho há de confessar e toda língua há de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, ele é Deus, para a glória de Deus Pai. O gnosticismo ou agnosticismo, doutrina nefasta, que influenciada pela filosofia grega afirmava que não havia nada de bom na matéria,
e que as qualidades e as virtudes de alguém ou de algo estavam no espírito, dizia duas coisas. Ou Jesus Cristo não veio em carne, era só um holograma, um espírito que se manifestava de maneira visível, ou ele veio em carne e não era Deus. Pensando nisso, o evangelista João, ele vai combater de maneira objetiva, tanto no evangelho como nas suas cartas universais, essa perspectiva diabólica de negar a substancialidade de Cristo, o seu corpo físico, e de negar a sua divindade. Portanto, nós não temos dúvida, meus amados irmãos, que essa doutrina, do ponto de vista histórico, muito incomodou a igreja, sendo tão somente no Concílio de Nicéia, em 325, o chamado Primeiro Concílio Ecumênico, em que a igreja já apostólica, influenciada de cara pelo pensamento romano, pôde concluir que, à luz do que as Escrituras nos ensina, Jesus Cristo, de fato, veio em corpo e, mesmo assim, também continuou sendo Deus. E na perspectiva bíblica, tanto o apóstolo Paulo como Joanina, não há dúvidas, meus amados irmãos, de que Jesus Cristo era Deus. Portanto, não há que se falar aqui, meus queridos irmãos, numa redundante ou numa preciosidade. Porque nós temos seitas, como os testemunhos de Jeová, que acreditam que Jesus é Deus, mas é um Deus de categoria inferior. E, portanto, negam e comprometem, assim, a eficácia do sacrifício da cruz do Calvário. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, temos a afirmação objetiva do apóstolo Paulo. Nele, em Jesus Cristo, habita a plenitude de toda a divindade. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Temos, então, a afirmação do santo apóstolo que nos afirma: Ele é o verdadeiro Deus em quem nós temos a vida eterna. E só existe um verdadeiro Deus, que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Ponto de número 2, evangelista irmão João, seus atributos absolutos. Meus irmãos, nós vemos que toda a Bíblia continua apontando de forma muito enfática a divindade de Jesus através das suas obras, através dos seus atributos. E o que são atributos? Atributos são características inerentes ao ser. E nós estudamos dentro do campo da teologia sistemática, dentro da teologia, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis é aquilo que somente Deus é, na sua essência, no seu ser. E nós vemos na pessoa bendita de Jesus Cristo essa confirmação de todos esses atributos incomunicáveis da divindade, como a onisciência, onipotência, onipresença. A sua eternidade é elencada aqui de forma muito clara e muito objetiva. E eu gostaria de complementar com mais 2 pontos que, confirmando ainda a divindade de Jesus, seus atributos, e uma segunda questão que eu gostaria de destacar é que Jesus também é mencionado nas Escrituras como aquele que perdoa pecados. E sabemos que somente Deus é quem perdoa pecados. É mencionado em João 8,11, que ele perdoa os pecados daquela mulher apanhada em adultério e lhe diz: vai e não peques mais. É mencionado em Lucas 5, verso 20, que ele perdoa os pecados do paralítico de Cafarnaum. Então Jesus, ele é aquele que perdoa pecados. E 1 João 1, verso 9, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia. Então Jesus, ele é Deus, ele perdoa pecados. Segundo fator que eu destaco é que Jesus também aceita adoração. E o próprio Cristo, ele diz em Mateus 4,10, que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, ali por ocorrência da tentação, mencionando Deuteronômio 6,13. Então, na concepção de Jesus, somente Deus é digno de adoração. E este mesmo Jesus, ele foi adorado pelo leproso em Mateus capítulo 8, versículo de número 2, ou seja, testificando e confirmando a sua divindade. Ele é adorado em Mateus 9,18 por Jairo, príncipe da sinagoga. Ele é adorado por uma mulher cananeia em Mateus capítulo de número 15, versículo de número 25, é adorado pelo cego de nascença em Mateus 9,38. Então eu trago esses 2 complementos aqui a este subtópico, que Jesus é aquele que perdoa pecados, e somente Deus perdoa pecados, e que Jesus é aquele que é digno de toda a nossa adoração, e ele é adorado, e nós vemos isso de forma muito clara e explícita nas páginas neotestamentárias. Evangelista irmão Rafael, seus atributos absolutos. Queridos, em Marcos 13:32, se referindo ao seu retorno para buscar a igreja, Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai.
E nós cremos que essa palavra, Jesus o disse em um aspecto humano. Pois Filipenses 2, verso 6, diz que ele, sendo na forma de Deus, ele não se prendeu a isso, ele não se apegou a isso, mas ele aniquilou a si mesmo, ele esvaziou a si mesmo. Ele não deixou de ser Deus quando se tornou homem, porque se Deus deixar de ser Deus, ele não é Deus. Mas quando ele se encarnou, ele continuou sendo Deus em essência, todavia, ele se limitou, porque se ele não se limita, ele não seria homem, seria super-homem. E nós sabemos que Jesus é 100% homem. Mas depois que ele ressuscitou, a coisa muda, porque ele vai dizer em Mateus 28, 18, todo poder me é dado no céu e na terra. Ele tem todo o poder, isso é onipotência. Ele tem todo o conhecimento, isso é onisciência. E agora cremos que ele também o sabe, o dia da sua gloriosa vinda. E ele disse que aonde 2 ou 3 se reunissem em seu nome, ele ali estaria presente no meio deles. Isso é onipresença. Nesse ponto, querido, eu até sugiro um gracejo, meu querido professor, para você fazer na sua classe de escola dominical. Pergunte aos seus alunos quem era a filha de Jesus. A princípio, eles vão se assustar. E depois você responda conforme Isaías 9, verso 6, que Jesus é o Pai da eternidade. A eternidade é filha dele. A eternidade tem a sua origem nele. Antes mesmo de haver o tempo dos homens e o tempo de Deus, antes mesmo de haver o tempo e a eternidade, Jesus Cristo existe. Jesus Cristo é Deus. Queridos irmãos, a preocupação apostólica dos santos homens de Deus que dirigiram a igreja na expansão do seu reino no primeiro século, de muitas coisas que eles tinham que tratar, preocupavam-se eles e dedicavam-se eles em suas penas em esclarecer aos seus leitores e à sua audiência que Jesus Cristo compartilhava com o Pai e com o Espírito Santo da mesma essência. Portanto, os atributos absolutos ou incomunicáveis são as características que somente a divindade tem e que mais ninguém pode ter. E quando nós admitimos e afirmamos que Jesus Cristo é Deus, traz-nos exatamente essa ideia de espelhar e de dar a Cristo, encontrando no texto bíblico e nas referências apontadas pelo comentarista, esses mesmos atributos. Entendendo isto, foi que o Concílio de Nicéia concluiu que ele é Deus de Deus. Ou seja, tudo que Deus é, ele é. Tudo que Deus pode, ele pode. Tudo que Deus sabe, ele sabe. Em todos os lugares que Deus está, ele está. Portanto, ele é onipresente, onisciente e onipotente. E são atributos que só podem ser dados à divindade, ao Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Paulo deixa claro isso aos Colossenses capítulo 1, quando fala de sua eternidade. Ele é antes de todas as coisas. E por meio dele, todas as coisas que aconteceram subsistem. Então nós encontramos na Bíblia Sagrada a afirmação de Jesus Cristo no Evangelho de João 8,58. Disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O atributo da eternidade, além de manifestar a essência do que ele é e o seu magnífico poder, demonstra que antes mesmo da existência do tempo, ele já existia e previa todos os acontecimentos como olhar para a palma, como eu e você olhamos para a palma de nossas mãos. Jesus Cristo é Deus e é digno de toda a nossa adoração, assim como o Pai é, assim como o Filho é. O professor Isaías Rosa, no livro Teologia Sistemática, quando trata da Cristologia, ele vai dizer que toda a glória que é dada ao Pai, por consequência é dada ao Filho, e por consequência também é admitida pelo Espírito Santo. Então, o Deus da Bíblia, que se manifesta em 3 pessoas, é adorado e magnificado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ponto número 2. A heresia que nega a divindade de Jesus. Ponto 1, o arianismo. Evangelista irmão João. Meus irmãos, nós observamos aqui no primeiro tópico a nossa base, o fundamento da nossa fé, que é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé, a divindade de Jesus. E desde o início da igreja, saber, nos 3 primeiros séculos, foi a doutrina mais atacada, foi a doutrina mais perseguida, a saber, a doutrina da divindade de Jesus. E dentre esses grupos que se levantaram, distorcendo a palavra de Deus, é mencionado aí este grupo que traz por nome aí os ebionitas, que significa pobres,
que eram aí judeus cristãos, que enfatizavam a extrema pobreza, e era um grupo que negava a divindade de Jesus. E vemos que partindo deles também é mencionado o monarquianismo dinâmico, que era um outro grupo também ali no início da igreja, que também negava a divindade de Jesus, enfatizava Jesus como sendo apenas homem. E eu faço das palavras de Roger Olson, que diz que o agnosticismo é o pai de todas as heresias, ou a mãe de todas as heresias, e que fundamentava a base dessas heresias desde o início da igreja e desde de que Jesus se ascendeu aos céus. Essa doutrina é perseguida e é negada. O arianismo, Ário, um homem muito influente, um bispo, melhor dizendo, um presbítero, ali de Alexandria, uma cidade, a segunda cidade maior do Império Romano, ali naquele período, um homem que seguiu abertamente esta heresia que trouxe por nome um derivado do seu próprio nome, que é o arianismo, e conduziu, diz o escritor Roger Olson, no seu livro Cristianismo Falsificado, que fala a respeito aí das principais heresias no decorrer de toda a história da igreja. Ele disse que Ário, ele conduziu seus seguidores pelas ruas de Alexandria cantando "Houve um tempo em que o Filho não existia", conforme é mencionado aí no subtópico. Então ele enfatiza isso, faz um motim na cidade, faz todo um movimento ali na cidade, está na página 77 do livro Cristianismo Falsificado, publicado pela CPAD, e nós vemos então que ele causa todo esse motim em volta desse ensino distorcido que é negando a divindade de Jesus. Evangelíssimo Rafael. Queridos, o arianismo foi uma heresia que surgiu para perturbar a igreja a partir do ano 318 d.C. Infelizmente, ainda existem sementes dela na atualidade, que negam a divindade do Senhor Jesus. Segundo o arianismo, Jesus era apenas um Deus de segunda categoria, ou a primeira criatura de Deus, negando o que ele disse em João capítulo 10, verso 30, "Eu e o Pai somos um", disse Jesus. Isso surgiu, essa heresia, e ainda existe hoje, como resultado da má interpretação de dois textos bíblicos. Eu cito para você. Primeiro, Apocalipse 3,14, quando Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia, ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. Então entenda que quando ele assim se apresenta, ele está dizendo que ele é a origem de toda a criação de Deus. Toda a criação tem a sua origem, a sua gênese, o seu princípio nele, porque ele é o Criador. Outro texto que é mal interpretado é Colossenses 1,15, quando Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criatura. Meu querido, isso não significa que Jesus foi o primeiro ser criado. Primogênito aí se refere à primazia que Jesus tem, à proeminência que Jesus tem. No nosso conceito humano, primogênito é aquele que vem antes do segundo, antes do terceiro e antes do quarto. Então é nesse aspecto que Jesus é o primogênito, porque ele é antes de toda a criação. Ele é anterior a toda a criação, porque ele é pré-existente, ele é eterno, ele é criador. É por isso que no verso 16 Paulo vai explicar. Por isso o texto não pode ser retirado do seu contexto, porque senão ele se torna um pretexto para a heresia. Paulo disse no verso 15 de Colossenses 1 que Jesus é o primogênito, isto é, ele é antes de toda a criatura, e no verso 16 ele explica por quê. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades ou dominações, tudo foi feito por ele, e para a glória do seu nome são todas as coisas. Amados, a leitura que Ário, bispo de Alexandria, fez do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é objetivamente equivocada. Porque o texto diz, "E o verbo se fez carne e habitou entre nós." Ou seja, o verbo se tornou carne. O verbo não se tornou Deus. A afirmação joanina do versículo número 1 é que antes do verbo se tornar carne, ele já era Deus. Portanto, a afirmação de Ário era de que Cristo não poderia receber esse título de Deus ou de divino, visto que ele fora criado. E a intenção bíblica é que Jesus Cristo é um filho gerado. Por que gerado? Porque em algum momento o verbo tinha que se encarnar, e como encarnou, de forma miraculosa, pela atuação do Espírito Santo que cobriu Maria, ele encarna-se no ventre emprestado de Maria. Portanto, nós não temos dúvidas, meus amados irmãos, que a compreensão de Ário ela é extremamente equivocada e ela encontra reverberação em nossos dias na doutrina nefasta dos testemunhos de Jeová, que afirmam categoricamente que existe uma série de características e de categorias de deuses, dizendo que os homens são deuses,
que Moisés foi Deus e que Jesus é um Deus, mas um Deus de categoria inferior ao Pai. E nós rechaçamos isso, dizendo que ele é Deus poderoso, Salvador da nossa vida, Salvador de toda a humanidade. Ponto 2, evangelista João, suas implicações. Suas explicações que eram defendidas por Ário, este herege ali do século III, história da igreja, tinha como base, conforme nos diz o próprio comentarista da nossa lição, que Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras daqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Ou seja, pegavam alguns textos, conforme mencionou o evangelista Rafael, fora de contexto, gerando assim, então, um pretexto, ou seja, um caminho para uma heresia. E nós vemos que essa estratégia é antiga. O maior dos hereges, o pai dos hereges, a saber, o próprio Satanás, em Mateus capítulo de número 4, quando ele vai até Jesus tentá-lo, ele também faz uso de porções das Sagradas Escrituras, a saber especificamente o Salmo 91, verso 11, eleva Jesus a um lugar alto e lhe diz, salta-te daí abaixo, que está escrito que vai dar ordem aos seus anjos e eles vão te guardar em todos os seus caminhos. E Jesus o responde enfatizando um texto também da palavra de Deus. E nós vemos então que uma das estratégias dos hereges, uma das estratégias do adversário, é pegar textos isolados, pensar textos aqui e acolá, sem uma preocupação com os fundamentos das Sagradas Escrituras, com aquilo que a Escritura o diz em um todo. E nós vemos isso daí como base aí das explicações de Ário, os textos que são mencionados, que não passam de textos isolados, sem um contexto, sem um fundamento, e que possamos nos apegar, nós devemos nos apegar às Escrituras como um todo, e de forma coerente, e assim fundamentarmos aí os princípios da nossa fé. Graças a Deus. Suas explicações, evangelista Rafael. Queridos, Provérbios 8, 22... vai tratar da personificação da sabedoria, que alguns teólogos vão aplicar à pessoa de Cristo, mas isso não é um consenso. Se a gente quiser enxergar Cristo ali, a gente precisa ter em mente que ali se trata de uma tipologia, algo no Antigo Testamento que aponta para uma realidade do Novo Testamento. Segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 1, ele explica o que é uma tipologia se referindo à lei. Tipologia é uma sombra de um bem futuro, mas não é uma imagem exata das coisas. Vamos imaginar que você consiga ver a sombra de um ser humano, mas não o corpo do ser humano. Imagine que alguém está escondido atrás de uma parede, a sombra dele está sendo projetada, e você, de outro ângulo, de outra posição, apenas consegue ver a sombra, mas não o corpo. Pela sombra, você vai saber que se trata de um ser humano, mas você não vai conseguir saber a cor desse ser humano, a altura desse ser humano, o peso desse ser humano, e nem tampouco a sua fisionomia. Por quê? É apenas uma sombra e não uma imagem exata das coisas. E isso se aplica às tipologias do Antigo Testamento, isso se aplica à própria sabedoria, que é personificada a partir de Provérbios 8, 22. Existem pontos ali que podem se aplicar ao Senhor Jesus Cristo, o Filho, mas existem outros pontos que simplesmente está se tratando de um atributo de Deus, que é a sabedoria. Amados, o erro diário foi não ter frequentado no seminário a disciplina da exegese. Digo isso de maneira brincando com os irmãos, mas aqui nós vemos como é importante nós levarmos a sério todas as disciplinas de um seminário. Porque não basta ler o certo, precisa ler do jeito certo. E lendo da maneira errada e aplicando o texto a partir de uma exegese equivocada ou de uma exegese, Ário chega à conclusão que Jesus Cristo não poderia ser Deus. Todavia, quando fazemos uma interpretação sistemática de toda a revelação, nos valendo da ferramenta da harmonização de tudo aquilo que dizem os evangelhos, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada diz tudo, mas ela não diz necessariamente tudo em todo o tempo. Então nós precisaremos contextualizar texto com texto para entender a revelação de uma maneira plena. O professor Stanley Horton, na sua obra Teologia Sistemática Pentecostal, ele trabalha esse tema como sendo a revelação progressiva de Deus, que começa sempre do menos para mais. Não há dúvidas que Jesus Cristo era Deus. Ao analisar a passagem de Lucas capítulo 5, versículo de número 17 ao 26, quando Jesus Cristo cura um paralítico, antes de fazê-lo, no versículo 20, Jesus diz: Homem,
os teus pecados te são perdoados. Os fariseus perguntam entre si, quem pode perdoar pecados senão Deus? O homem estava com os pecados perdoados, mas ainda estava prostrado em sua limitação física. No versículo 24, Jesus Cristo declara e deixa muito claro, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ou seja, para provar para vocês que eu sou Deus, ele disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomou a sua cama e seguiu a sua vida. Vejam, meus amados irmãos, que se nós quisermos tratar de uma teologia bíblica, no texto de Lucas fica claro e evidente da comparação, da intenção de Lucas em comparar Jesus ao Deus que os fariseus criam. O Deus que os fariseus criam perdoava pecado. E Jesus de Nazaré também perdoava pecado. Ou seja, ele é Deus todo-poderoso, com todos os seus atributos, com toda a sua essência. Ponto número 3. Como solucionar a controvérsia, irmão João? Meus irmãos, a respeito de como solucionar essas controvérsias, a primeira resposta que dou é o que Jesus disse em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o primeiro ponto é conhecer a verdade, é conhecer a ortodoxia, o ensino daquilo que é correto, o fundamento das doutrinas da palavra do Senhor. E é interessante destacar, e eu trago aqui como elemento de uma ilustração, o que foi dito por Roger Olson, novamente faço menção dele, no seu livro Cristianismo Falsificado, que ele fala a respeito da necessidade de conhecermos essas controvérsias, conhecermos essas heresias. Ele diz que havia um jargão, havia uma ilustração muito usada nos Estados Unidos que dizia a seguinte questão, que na Casa da Moeda Americana, os que eram ali treinados para trabalhar a respeito do dinheiro verdadeiro e falso, eram treinados somente para conhecer o verdadeiro, porque não havia necessidade de conhecer o falso, porque conhecendo o verdadeiro já bastava. E ele ficou então um pouco perturbado com aquilo, enviou uma correspondência para eles e eles disseram que aquilo não era verdade, que eles treinavam seus funcionários para conhecer o verdadeiro, conhecer aquilo que realmente era o verdadeiro, o dinheiro verdadeiro, e também treinavam eles para conhecer o falso. E assim também é quando falamos a respeito dessas doutrinas, dessas controvérsias. Precisamos primeiro do remédio, conhecereis a verdade, fundamentar, elementar de forma clara a doutrina. E também precisamos, o que tem nos despertado aí no decorrer deste trimestre, através desta revista, das revistas da CPAD, estudarmos também essas controvérsias, essas heresias, para estarmos bem embasados para refutá-los e para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Então eu destaco aqui, neste tópico, estes seguintes comentários. Como solucionar as controvérsias, Ilustro Rafael? Queridos, Provérbios 8:22, na Septuaginta, vai dizer que a sabedoria ela foi criada e foi possuída por Deus desde o princípio dos seus caminhos. Na versão ARC, que é a nossa tradução mais comum, que é a Revista e Corrigida, está escrito: o Senhor me possuiu desde o princípio dos seus caminhos. Porque a palavra hebraica ali, que é traduzida tanto por criar na Septuaginta, como por possuir na nossa versão ARC, ela pode ser traduzida como adquirir, possuir, obter ou criar. Portanto, aqui não convém a tradução criar, se a gente quiser aplicar a sabedoria à pessoa de Cristo, porque ele não foi criado, ele é criador. Um outro texto que é mal interpretado é João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que reconheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo em que enviaste. Então, os arianistas alegam que o único Deus verdadeiro é o Pai e que Jesus Cristo apenas foi enviado. Mas, querido, isso é um equívoco, porque conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, devido à unidade que existe na divindade. João capítulo 10, verso 30. O próprio Jesus vai dizer em João 14, verso 9, quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma tradução muito interessante, a Santa Bíblia Bereana, versão de Nelson, e ele traz uma tradução muito coerente em João 17, verso 3, e ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste, como único Deus verdadeiro, porque ele foi enviado do Pai, mas ele também
é Deus. Queridos irmãos, a proposta do comentarista é superar o argumento arianista com a compreensão etimológica da palavra, com o estudo dos idiomas originais e das línguas que compuseram a formação do cânon sagrado, quais sejam o hebraico e aramaico no Antigo Testamento e o grego koiné do Novo Testamento, com pequenas porções de aramaico. Então, meu amado e querido professor, dito já pelos dois professores a maneira como podemos superar esta controvérsia apresentada por Ario, você vai ter que se dedicar um pouquinho, entender que quando a Bíblia quer falar de criar algo do nada, o verbo não é caná, mas é bará. Entender o sentido idiomático do verbo prótokos, que não nos dá a noção da compreensão ocidental de primogenitura, mas dá sim a questão de importância, a questão de prioridade, de posição diante de todas as coisas. Então, há bons argumentos do ponto de vista bíblico, porque a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é Deus, como também idiomático. Você vai gastar um tempinho, vai doer a cabeça, mas faz parte. Todo avanço, todo crescimento físico e intelectual é custoso, mas é de extrema relevância e muito proveitoso. Ponto de número 3, já estamos caminhando para o encerramento da nossa lição, mas você ainda não curtiu essa lição, você ainda não se inscreveu nos canais da Assembleia de Deus Floresta, nem deixou o seu comentário informando-nos a cidade e a igreja de onde você está nos assistindo. Faça isso, porque assim você estará nos ajudando a engajar as nossas redes e fazendo assim, a plataforma vai estar informando a publicação desse vídeo, entregando a publicação desse vídeo para mais pessoas. Nos ajude em nome de Jesus. Ponto de número 3. Implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo. Evangelista irmão João. Meus irmãos, a tradução do Novo Mundo, que é elementado aí de forma clara no subtópico de número 1 do tópico de número 3, é a tradução criada pelas Testemunhas de Jeová, por volta de 1950 a 1960. E essa tradução é uma tradução espúria, não é digna de confiança, porque torce e falsifica a palavra de Deus. E acerca dessa versão e dessa tradução, a Bíblia já diz respeito de forma muito clara. Em 2 Coríntios 2,17, Paulo fala acerca de alguns que são falsificadores da palavra de Deus. É um termo que parece até pesado, mas é verídico a respeito dessa tradução, pois não tem uma preocupação, não tem um compromisso com as verdades e com a verdade fundamental da palavra de Deus. É o que é chamado por Olson de cristianismo falsificado, falsificadores do Evangelho. Por isso a importância de estarmos atentos e fundamentados na nossa fé. Eu destaco também a respeito das Testemunhas de Jeová, que uma boa forma de os receber na nossa casa é, como disse um grande apologista do nosso país, que quando eles baterem na nossa casa, nós devemos recebê-lo, é claro, de bom grado, e lhes dizer, eu já estava esperando vocês. E quando eles responderam, mas como você sabia que a gente ia vir aqui? Não, Jesus já falou que vocês iam vir aqui. Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É claro que devemos responder com mansidão acerca da esperança que há em nós, com todo o amor no nosso coração, e instruí-los acerca do verdadeiro, do vivo caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas essa versão, ela nega a divindade de Jesus e parece uma coisa pequena. E o verbo era Deus. Aí acrescentam, e o verbo era um Deus com D minúsculo. Olha que versão tendenciosa. E é distribuído de forma gratuita, talvez muitos dos irmãos até tenham em casa aí e ainda não tenham observado essa versão falsificada da palavra de Deus. É isso que eu destaco aqui acerca da tradução do Novo Mundo. Evangelista Rafael. Como já dito, essa tradução ela é muito tendenciosa. Ela traduz João capítulo 1, versículo 1, se referindo a Jesus como um Deus com D minúsculo, dando a entender que ele é um Deus de segunda categoria ou ele é a primeira criatura de Deus. Isso é muito perigoso e Jesus deixou uma advertência em Apocalipse 22, verso 18 e 19,
que aquele que acrescentasse as palavras que foram escritas, Deus faria vir sobre ele as pragas que estavam escritas no livro. E aquele que subtraísse, tirasse algo do que estava escrito, Deus tiraria a sua parte na árvore da vida. Então, querido, como já dito, essa tradução do Novo Mundo é espúria. O texto grego não diz isso. Jesus Cristo era um Deus, era Jesus Cristo, o Verbo, era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Então, que tenhamos cuidado. O que é falsificar? Falsificar nada mais é do que mudar a origem, ou manipular a essência, ou transformar, deformar coisa, algo ou ideia do seu estado original. Portanto, a tradução do Novo Mundo é uma manifestação descarada dos testemunhos de Jeová em mudar o texto do original grego para comatar as suas doutrinas diabólicas, como é título de exemplo, como já bem mencionado, tanto pelo comentarista como pelos meus colegas aqui, o texto de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz que ele não era Deus, mas ele era um Deus com D minúsculo. O apóstolo Paulo já previa essa situação de pessoas que o apóstolo Paulo iria chamar de falsificadores da palavra de Deus. É o que nós podemos encontrar na 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Quem são os falsificadores? São aqueles que manipulam o texto e, por consequência, as consciências das pessoas a fim de trazê-las para suas armadilhas doutrinárias, caindo não só quem ensina, mas também quem crê em heresia de perdição. E o apóstolo Paulo vai não só dizer que eles eram falsificadores, Paulo vai chamar esses fraudulentos de cães. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. E eu trago aqui à baila o texto de Apocalipse, capítulo 22, 15. Se os falsificadores da palavra de Deus são os cães, são eles que estarão encabeçando a fila indiana, se é que vai ter fila indiana, para entrarem no lago de fogo. Porque em Apocalipse 22, 15 está escrito: ficarão de fora os feiticeiros e ficarão de fora também os cães. Quem são os cães? Os falsificadores. Aqueles que deformam, aqueles que manipulam, aqueles que fazem da palavra de Deus algo parecido como uma criança com uma massinha de modelar para corromper a própria consciência e corromper a consciência dos indultos. Então, por isso, meu amado irmão, a lição de hoje é uma boa vacina. Se esse povo chegar na sua casa domingo de manhã, depois da escola dominical, leia o texto que o evangelista João falou e logo em seguida convide-os para fazer uma oração. Eles têm alergia à oração e eles te deixarão ter um domingo mais agradável no decorrer do dia com a sua família. Vamos lá? Ponto de número 2, meu querido, os movimentos orientais, irmão João. Meus irmãos, os movimentos orientais, essas religiões de origem oriental, apresentam um falso discurso. Jesus é como sendo aí um mero guia espiritual, um iluminado, alguém que foi muito abençoado por Deus. Nós vemos que esse é o discurso do politicamente correto, aquele discurso que agrada a todos e que, infelizmente, muitos crentes têm caído nesse falso discurso a respeito daquela ilustração que é usada por esses tais que fazem tais discursos, em que exemplificam, estando Deus no topo de uma montanha, e as religiões são os vários caminhos que conduzem até Deus, e cada religião é um caminho que conduz a Deus, que as religiões orientais também fazem parte desse caminho. Mas quando vemos a verdade fundamental da nossa fé, Jesus disse em João 14,6 que ele não é um caminho, ele diz que ele é o caminho. E no que diz respeito à salvação, o cristianismo é exclusivista, é somente através de Jesus, é somente por Jesus, ele é o caminho, não um caminho, a verdade, e ele é a vida. Não caiamos nesse discurso manso, nesse discurso do politicamente correto, mas que possamos nos apegar aos fundamentos da nossa fé e não cair aí no que eu chamo aí dessas conversas fiadas, desculpem a minha expressão do termo. Evangelista Rafael, os movimentos orientais. Meus queridos, quem é Jesus para as outras religiões? Se você perguntar para um testemunha de Jeová, ele vai dizer que Jesus Cristo não é Deus, ele é apenas a primeira criatura feita por Deus. Se você perguntar para um mórmon,
Ele vai dizer que Jesus não é Deus. Ele era um polígamo que se casou com Marta e Maria em Caná da Galileia, João capítulo 2. Se você perguntar para um adventista do sétimo dia, eles acreditam que Jesus é Deus, mas também vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se você perguntar para um católico, ele vai dizer que Jesus é o filho de Maria e que Maria é a mãe de Deus. Se você perguntar para um espírita kardecista, ele vai dizer que Jesus não é Deus. É apenas um espírito elevado que nunca teve um corpo e que alcançou o karma no hinduísmo. Se você perguntar para um budista, ele vai dizer que Jesus não é Deus, é apenas um historiador, alguém importante da história, que deixou um bom exemplo, é um modelo a ser seguido e nada mais. Se você perguntar para um islâmico, uma das religiões que mais cresce no mundo, eles vão dizer que Jesus não é Deus, que ele é apenas um profeta no mesmo nível de João Batista ou de Elias. Mas quem sabe, se você perguntar para um crente simples da Igreja Tabernáculo ou da Assembleia de Deus, ele vai dizer para você, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo e em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os movimentos orientais informam-nos daquela máxima de que todos os caminhos nos levam a Deus. A Assembleia de Deus não é uma seita exclusivista, mas o cristianismo é uma religião exclusivista. Foi Jesus Cristo quem disse, eu sou o caminho. Portanto, essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, ela é mentirosa, diabólica e enganadora. Porque o próprio Cristo disse de si mesmo que ele é o único caminho e a única verdade absoluta sobre todas as teses e antíteses. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se revelando a João na ilha de Patmos, ele disse, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Portanto, nós rechaçamos a ideia politicamente correta de que Jesus é uma alternativa dentre tantas outras que existem no mundo secular ou no mundo religioso espiritualista de outras manifestações e matizes religiosas. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Sua vida, suas palavras, seus milagres, sua morte e ressurreição é a causa de nos dar a graça salvadora que nós não merecemos. E por isso glorificamos o seu nome como único e verdadeiro Deus. Evangelista irmão João, outros grupos. Meus irmãos, são mencionados aí para nós esses outros grupos também, sua crença, como o Islã, bem mencionado pelo evangelista Rafael, e também aí acerca desses grupos reencarnacionistas que também torcem a doutrina fundamental da divindade de Jesus e assim não creem naquilo que é fundamento para a nossa fé. Eu gostaria de destacar a respeito disso um comentário, uma frase de C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse que, a respeito de Jesus, nós só temos 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é aquilo que ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é aquilo que ele pensa ser, ele é um louco. Mas se ele é aquilo que ele disse ser, ele só pode ser e ele é Deus. Então Jesus é Deus. Não há dúvida nenhuma nas Sagradas Escrituras de que Jesus Cristo é Deus, ele é o nosso Salvador. E esses falsos discursos do Islã, das religiões reencarnacionistas que diminuem a divindade, que colocam Jesus como um mero profeta ou Jesus como alguém meramente iluminado por Deus, vão totalmente contra o fundamento da nossa fé, porque nós sabemos que ele é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Outros grupos, evangelista irmão Rafael. Meus queridos, nós podemos afirmar, sem medo de errar, à luz da Bíblia Sagrada, que se algum segmento, religião, seita, heresia, não crê que Jesus é Deus, não tem a salvação. E não sou eu quem digo, é a Bíblia que diz. João, capítulo 3, verso 18, está escrito que quem nele crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O verso 36 do mesmo capítulo vai dizer que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida e a ira de Deus sobre ele permanece. 1 João 5, verso 2 está escrito que quem tem um filho, que é Cristo, esse tem a vida, mas quem não tem o filho
não verá a vida. Efésios capítulo 1, versículos 29 a seguir. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós afirmamos a existência e a historicidade de Jesus de Nazaré. Mas muito mais do que isso, nós declaramos a nosso amor, a nossa adoração e a nossa veneração a Ele, que é Deus de Deus, Senhor sobre todas as coisas. Quando visto montado sobre um cavalo branco em Apocalipse 19, sobre a sua coxa, no vestido que cobria sua perna, estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós adoramos o seu nome, ele é o amor da nossa vida. E nós rechaçamos toda manifestação filosófica, conceitual e ideológica que nega a sua divindade e que admita tão somente a sua historicidade ou a sua importância para a filosofia humanista. Mais do que isso, reconhecemos todas essas coisas também, mas afirmamos que, para além disso, ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Evangelista irmão João, de já quero agradecer a sua participação e lhe confiro a palavra agora para as suas notas de conclusão em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero expressar aqui, externar a minha gratidão em poder estar cooperando com os irmãos e aprendendo junto aqui neste presente tempo tão abençoado e de tanto crescimento para as nossas vidas, através da vida do evangelista Jadson, do evangelista Rafael, superintendente da Escola Bíblica Dominical do Ministério Floresta. Externo também minha gratidão a toda a liderança deste ministério tão abençoado e de tamanha relevância aqui na nossa cidade e também no nosso estado. Meus irmãos, eu gostaria de concluir que Jesus é Deus. É um fato, é um fundamento da nossa fé, é algo inegável. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a saber, o nome de Jesus. Então, negar a divindade de Jesus é o mesmo que negar a salvação, é o mesmo que negar a fé. Evangelista irmão Rafael. João capítulo 10, verso 18, Jesus disse: Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou e eu tenho poder para tomá-la novamente. Querido, que homem que poderia dizer uma coisa assim? Quem pode dizer, eu morro e daqui a pouco eu estou de volta? Nenhum homem seria capaz de dizer isso. Porque Jesus Cristo não é apenas homem, ele também é Deus. Ele deu a sua vida e no terceiro dia ele tornou a tomá-la. Nós poderíamos dizer que a água, na sua forma cristalina, límpida, pura, representa Deus. E o sangue representa a humanidade. Lembre-se que em João 19:34, quando Cristo estava morto na cruz e foi perfurado, saiu sangue e água, porque ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus. Queridos e amados irmãos, o culto do céu mudou o seu cântico. Isaías capítulo número 6, os seres angelicais olhavam para o outro, cantavam e adoravam ao Eterno, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia de sua glória. Após cumprir o preço e pagar o preço por nós, cantou-se no céu, Apocalipse capítulo 5, versículo 12 a seguir. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Adoremos e louvemos a Jesus, Deus de Deus, Senhor da nossa alma. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.